Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula online. Aproveitem, bons estudos. Então, hoje o assunto nosso será alavancagem financeira, que é uma coisa bem bacana. A gente vai ver do ponto de vista de empresa, de balanço patrimonial, mas é possível também fazer nas nossas finanças. Como é que a gente pode fazer que seja de forma legal, né? Forma legal que eu digo é dentro da lei, tudo dentro dos conformes. Imagina que você tenha uma prestação no banco A de R$ 400 com 2,8% ao mês. E você é oferecido pelo banco B uma prestação de 390, por exemplo, a taxa de 2,6% ao mês. Existem bancos que fazem isso, de comprar a dívida da pessoa. Então, se você fizer essa transação, está tudo dentro da lei. Esse banco B vai quitar todo o seu financiamento e vai ficar com o financiamento para ele. Isso é alavancagem financeira, que você diminuiu aí, 0,2% da sua dívida por mês. Mas nós veremos aqui a parte da empresa, né? Pelo patrimônio, pelo balanço patrimonial. Então, qual que é a estrutura do capital da empresa? De todo o dinheiro da empresa. Bom, primeiro, eu tenho que todo o capital da empresa está investido no ativo. Ele está aqui, todo o capital. E porque é o ativo que vai me gerar os retornos que eu quero. Agora, de onde que vem esse capital, né? De onde que vem esse dinheiro? Ele vem de dívidas de curto e longo prazo, que são as dívidas para terceiros. Então, fornecedores, bancos, tudo onde eu arrumei dinheiro para comprar qualquer coisa, é o chamado de terceiros. E o PL, patrimônio líquido, é o capital dos sócios. Ele é longo prazo, porque o sócio não tem data para recolher esse dinheiro, para pegar esse capital de volta. O que ele vai pegar é o lucro e ele também faz parte desse dinheiro. Então, eu tenho basicamente duas fontes de dinheiro da empresa para o ativo. São os capitais de terceiro e o capital próprio. A venda e o lucro cai direto, né, no meu ativo. Mas aí é outra definição. Aqui eu estou vendo a estrutura do capital da empresa. Então, aonde é que está o dinheiro? Ou é o capital próprio ou é o capital de terceiros. Então, aqui, passivo circulante, curto prazo. São dívidas que eu tenho que pagar a curto prazo. E o passivo não circulante, que é a longo prazo. Ou exigível a longo prazo, que é esse aqui. Capital é o fundo de valores ou conjuntos de bens, créditos e débitos colocados à disposição da empresa, com a finalidade de gerar resultado. Resultado, no caso, é lucro, resultados econômicos. É para isso que a empresa existe, por causa do lucro. Então, aí são as fontes de capitais, né? Essas duas aqui, recursos de terceiros, e o PL, recursos próprios. O que está dentro do PL? Está o capital, que é o investimento inicial dos sócios, é o capital, mais lucros ou prejuízos acumulados. Então, eu sempre vou ter que o ativo é igual ao passivo mais o PL. Isso é a estrutura básica do balanço patrimonial. Então, a alavancagem financeira, o que é? Então, ela acontece quando o capital de terceiro produz efeitos sobre o patrimônio líquido.
O processo é como se o capital de terceiros, utilizando-se de uma palavra, alavanca, produzisse efeitos positivos ou negativos sobre o patrimônio. Isso significa eu investir o dinheiro que não é meu, de terceiros, e esse dinheiro crescer. Seja através do lucro por causa da operação, seja através de rentabilidade mesmo, de alguma aplicação. Mas é isso que acontece. Então, o dinheiro não é da empresa, ele é de terceiro. É um empréstimo que eu fiz ou um boleto que eu tenho que pagar para o fornecedor e esse valor me gerou um lucro. E isso pode ser positivo ou negativo. Então, ele pode ser mais, como também pode ser menos. Quando é que ele vai ser menos? Quando eu pego empréstimo para capital de giro. Empréstimo para capital de giro é o pior tipo de empréstimo que a empresa pode pegar. Porque ela vai pagar juros para financiar a sua operação. Isso é péssimo. Então, a alavancagem financeira é o produto do uso de ativos ou fundos a custo fixo para multiplicar recursos para proprietários da empresa. Novamente, isso pode ser através de investimento com o dinheiro de fornecedor. Com o dinheiro que eu falo, fornecedor não empresta o dinheiro, né? Mas ele divide, ele parcela, ele dá prazo nas suas compras. E para a administração financeira, é a mesma coisa de emprestar o dinheiro para você comprar os produtos dele. Então veja, isso vai multiplicar recursos para os proprietários da empresa. Quando eu olho o valor da empresa, tem duas vertentes principais. O capital que é do sócio, que é o capital próprio, versus o capital que não é dos sócios, que é de terceiros. Terceiros pode ser fornecedor, pode ser banco, pode ser governo, que eu estou devendo muito imposto, pode ser qualquer um que seja fora da empresa, né? Então aí eu tenho duas estruturas. Nessa primeira, eu tenho mais capital próprio, menos capital de terceiros. Nessa outra estrutura, do capital B, eu tenho menos capital próprio e mais capital de terceiros. O melhor, vocês viram na aula risco retorno, né? Nas aulas anteriores, a gente falou só de estrutura de capital. Então, o melhor deles depende do tipo de negócio e como é que eu opero esse negócio. Lembrando, capital de terceiros são dívidas. Dívidas com prazo a pagar. Capital próprio não tem prazo. Não tem prazo certo para pagar. Mas não quer dizer que eu ter mais capital próprio seja melhor. Isso depende. Porque é um dinheiro que está investido parado. E também não quer dizer que eu ter mais dívidas é melhor. Tem que ter um balanceamento dependendo do negócio da empresa, do tipo de negócio da empresa. Então, o valor da empresa. As alterações de estrutura de capital beneficiam os acionistas somente se o valor da empresa aumenta. Então, aquela estrutura A ou B, se a A fizer aumentar o valor da empresa, é melhor. Se a B fizer aumentar o valor da empresa, é melhor. Então, é assim que vai saber qual é a melhor estrutura de capital para aquela empresa, para a empresa X ou Y. Então, os administradores devem escolher a estrutura de capital que acreditam poder levar ao maior valor possível para a empresa, pois essa estrutura de capital será a mais benéfica para os donos, sócios. Aqui estamos falando de empresas grandes, né, que têm acionistas, mas é para o dono, para o sócio. Não precisa ser uma empresa grande. Para eu ter que gerar valor, tem que ser qualquer empresa.
Porque se ela não gerar valor para o dono vai desistir do negócio e vai fechar a empresa. Então, para entender isso, eu preciso sempre lembrar da estrutura da DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Eu sempre tenho, começa tudo, todas as nossas finanças começam nas entradas. No nosso pessoal, como é que eu vou controlar as finanças pessoais? Bom, primeiro eu ponho tudo que entra. Todos os ganhos, todos os salários, todos os recebimentos. Isso é a receita bruta. Depois eu vou reduzindo. Então, o que são essas deduções da receita bruta? Desconto que eu der para o cliente. Devoluções que o cliente fizer. São os impostos que eu pago na hora da venda. Então, os impostos que eu pago na hora que eu vendo. E essas deduções vão me levar para a receita líquida. Então, a receita líquida já tirou essas devoluções, esses descontos que eu dei na venda, tirou tudo. Aí, da receita líquida, eu ainda vou retirar os custos que eu não computei nessas deduções. Então, os custos das vendas. Então, custo da mercadoria vendida, custo do serviço prestado, eu vou fazer aqui. Aí eu vou tirar esses custos e vou chegar ao meu lucro bruto. O que é o lucro bruto? É o lucro cheio. Aí do lucro bruto, eu vou tirar as despesas. Qual é a diferença de despesa e custo? Custo, ele faz parte do produto. Despesa faz parte da operação. Então, pessoal do administrativo não é custo, é despesa. Pessoal da produção é custo. Então, custo ele é agregado ao produto, ao serviço que eu presto ou que eu vendo. A despesa é agregada à operação. Então, eu tenho que ter o pessoal do operacional, do administrativo. Então, despesas operacionais são essas, de operação. Despesas financeiras são os famosos juros. Então, são encargos que eu paguei, que eu gastei, porque eu precisei pegar dinheiro. Então, essas são despesas financeiras. Aí eu vou cair no lucro operacional. Do lucro operacional, eu vou tirar despesas não operacionais. Aquelas que aconteceram que não foram por culpa da operação, por alguma coisa extra. Então, o que eu posso colocar aqui em despesas não operacionais? Posso colocar pode ser, por exemplo, então, um passivo trabalhista que a empresa teve, ou algo que ela teve que pagar, uma multa que não estava previsto por algum motivo que não seja parte da operação dela. Daí eu vou cair no famoso LAIR, lucro antes do imposto de renda. Então, a hora que eu chegar no lucro antes do imposto de renda, ele é o lucro líquido, só que agora o que eu preciso deduzir? O imposto de renda, que é uma provisão. Em média, 27,5%, dependendo do tamanho da empresa e da operação dela. Aí eu vou cair no lucro depois do imposto de renda. Então, fiz essa dedução, vou cair no lucro depois do imposto de renda. Aí eu vou deduzir ainda participações dos sócios, contribuições, doações. Para aí sim eu chegar ao lucro líquido. E o lucro líquido eu vou dividir por ação do capital social. Então eu vou dividir pela quantidade que eu tiver de sócios. E é esse o valor que eles vão poder retirar no final do exercício. Para o cálculo da alavancagem, a gente vai usar uma fórmula que se chama GAF. E essa é a que o Asaf Neto usa e está na nossa bibliografia, então é essa que nós vamos usar. Basicamente é o lucro operacional sobre o lucro operacional menos despesas financeiras.
esse grau de alavancagem financeira, né, o GAF, grau de alavancagem financeira, ele pode ser igual a 1, quando é nulo, bateu 0 a 0, maior do que 1, quando é bom, e menor do que 1, quando é ruim. Então, se o lucro operacional for menor do que o lucro operacional menos despesas financeiras, quer dizer que o meu grau de alavancagem está ruim, está menor do que 1. A interpretação será a seguinte: a alavancagem resulta da participação de recursos de terceiros na estrutura da empresa, na estrutura do dinheiro da empresa. O endividamento é interessante sempre que seu custo for menor do que o retorno produzido pela aplicação desses dinheiros. Aí, então ele vai alavancar a rentabilidade. Então é interessante o endividamento da empresa sempre que o custo for menor do que o retorno. Que é um exemplo muito simples disso, é dívida de fornecedores. Fornecedor me dá um prazo para pagar, fornecedor me dá um prazo para pagar e eu vendo à vista. Então esse prazo que eu tenho para pagar é a alavancagem que eu vou ter desse dinheiro. Eu posso investir em qualquer coisa e ter um retorno, além do que eu tive com a venda, hein? Cuidado. Então, a definição é a capacidade que os recursos de terceiros apresentam de elevar os resultados líquidos dos proprietários, elevar a riqueza dos sócios, dos donos. Exemplo: uma empresa tem um ativo de 300, que lhe proporciona um lucro operacional de 45, equivalentes a uma rentabilidade de 15%. O que é 15%? 45 dividido por 300 vezes 100 vai dar 15. 15% sobre o investimento total, o ativo total. Então a empresa está financiada por capital próprio de 200. Aqui está o capital próprio, que é dos sócios, é o capital da empresa. Capital, esse aqui é próprio, né? Então, capital. E em empréstimos bancários de 100. Isso daqui são dívidas. Dívidas com terceiro. Cujo custo é 12%, ou seja, despesas financeiras de 12%. Quando eu olho aqui, ó, eu já vi 12 e 15. Então, aqui vamos ver se está certo isso, né? Ativo é igual a passivo mais PR. A soma do ativo, 300. A soma do passivo mais PL, 100 mais 200, 300. Então, está igual. Aí eu vou ter meu GAF, né, que é o lucro, as despesas operacionais dividido pelo lucro operacional dividido pelo lucro operacional menos despesas financeiras. Lucro operacional, 45. Lucro operacional, de novo, 45, menos despesas financeiras de 12. Divide, eu vou ter 1,36. Maior que 1, então é positivo. Resultado, a alavancagem financeira. Então aí, a 45 eu vou ter 1,36. Então isso quer dizer que eu estou pagando 12 e estou tendo um lucro de 45. Então eu pago 12 e tenho um lucro de 45 com esse valor que eu estou pagando. Então há uma alavancagem financeira favorável, porque é maior do que 1. Então, uma variação no lucro operacional indica uma variação de 1,36 vezes no lucro líquido. Então, qualquer valor que eu aumento aqui vai me dar 1,36 vezes a mais no lucro líquido. Então, a variação
é delta. Delta. Isso é variação. Então, a variação é delta. Então, uma variação do lucro operacional indica a variação de 1,36 vezes. Então, supondo um aumento de 20% no lucro operacional, quanto é que eu vou ter de aumento no lucro líquido? Bom, uma variação no lucro líquido, no lucro operacional, terá uma variação de 1,36 vezes no lucro líquido. Então, 20% vezes 1,36, 27,2% de variação no lucro líquido. Excelente, né? Então, algumas estruturas diferentes, só para vocês terem uma ideia, né, de como é que são algumas empresas. Eu tenho aqui 4 empresas distintas e as diferenças. Quanto cada uma tem de passivo, quanto cada uma tem de patrimônio líquido. Aqui os custos, lucro bruto, despesas. E eu chego no final, ó, a primeira, eu tenho um lucro líquido de 27 mil e um GAF de 1. O que significa essa daqui? Está batendo 0 a 0. Essa daqui está positivo porque é maior que 1. Positivo porque é maior que 1. Positivo porque é maior que 1. Então significa que a empresa A, qualquer alteração no lucro operacional da empresa, não vai ter alteração nenhuma no lucro líquido, porque ela não tem nada de capital de terceiro investido nela. Então, não vai dar diferença. A empresa B, qualquer alteração no lucro operacional vai me gerar uma alteração positiva de 1,13 no lucro líquido. Na C, 1,5 no lucro líquido e na D, 2 vezes no lucro líquido. Lembrando que essa variação ela pode ser para mais ou para menos, mas vai gerar essa alteração. Nas diferentes estruturas, eu tenho retorno produzido pelos ativos é de 27% e o custo de capital de terceiros 25%, ou seja, é menor. Se ele é menor, o GAF é positivo. Significa que a empresa está alavancando o retorno dos seus proprietários, mediante a pagamento de dívidas a terceiros. Mediante a dívidas. Aqui, ó, eu tenho dívidas. E a dívida não é ruim, ela tem que ser bem administrada. Quando é menor do que 1, aí revela que os custos das dívidas é maior do que eu consigo retirar com a operação. Isso é péssimo. Lembra de financiar capital de giro. É terrível, é ruim. Então, qualquer redução nas vendas vai me fazer também mesmo problema. Se fosse aumento, é a mesma coisa de redução. Então, diminui 1,13%, 1,5%, desculpa, não é 1,13%, é 1,13 vezes, 1,5 vezes, 2 vezes. Então, qualquer aumento ou redução no lucro operacional vai me dar esse aumento ou redução aqui, de uma vez, 1,13 vezes, 2 vezes. Aqui a bibliografia básica dessa apresentação. Por hoje é só e a gente se vê na próxima. Façam a atividade no prazo, viu? Um grande abraço. Tchau, tchau.